Há muito mais sabedoria nas leis divinas do que pode apreender a nossa limitada inteligência. E não apenas nas leis que regulam o comportamento da matéria, na sua imensa cadeia estrutural, desde o átomo até as famílias grandes das galáxias que se perdem pelo espaço, muito além do que pode alcançar a nossa imaginação. Há também uma sabedoria imanente nas leis da moral, essas que governam os mecanismos muito mais complexos das questões espirituais. Todo esse sistema cósmico, essa tremenda equação espírito-matéria, funciona num regime de perfeito equilíbrio e integração, sem uma falha, sem um recuo, sem um desvio. Aos pouquinhos, vamos compreendendo que, em nosso próprio interesse, precisamos viver em sintonia com elas, porque, sendo imutáveis e inflexíveis, qualquer ajuste, porventura necessário em nossas relações com elas, deve ser feito à nossa própria custa. Não é a lei que se vai modificar para atender o nosso caso particular. Veja, por exemplo, o leitor da doutrina da reencarnação, que corresponde ao funcionamento prático da lei de causa e efeito. Somos responsáveis por todos os atos que praticamos e até pelos mais escondidos pensamentos que temos que responder cedo ou tarde. Não que haja um tribunal externo montado a lures no espaço para fiscalizar e espionar cada gesto, cada palavra, cada intenção, nem para registrá-lo num livro de contabilidade celeste, onde se daria, ao fim da existência física, um balanço frio e impessoal para que nos fossem cobradas as contas que fizemos ou nos fossem atribuídos os prêmios que ganhamos. Não há esse tribunal inquisitorial no espaço. O que existe é um dispositivo automático de registro dentro de nós mesmos, onde fica tudo documentado para revisão posterior. Há um caderno secreto nos resfolhos de nosso perispírito, onde, inconscientemente, mas infalivelmente, vamos tomando nota de cada impulso do nosso espírito livre, como um aluno diligente tomaria notas de cada palavra se ele lhe dissesse em aula. Mais tarde, quando se levantar o pesado véu da matéria que nos obscurece o entendimento integral de seres encarnados, vamos rever essas notas, estudar as lições que elas contêm e começar o penoso trabalho de correção do que nelas existe de errado. Para isso, precisamos reencarnar. Há uma simetria perfeita em tudo quanto fazemos. Se aqui erramos, aqui mesmo deveremos trabalhar para retificar a falha. Nenhuma passagem é mais reveladora dessa lei inflexível, mais justa, como todas as leis cósmicas que aquele ensino singelo de Jesus, ao recomendar que primeiro se reconciliasse o homem com seu inimigo e depois fizesse a sua oferenda. E mais, que o fizesse enquanto juntos caminhassem pelas estradas e não depois que suas rotas se estivessem afastado uma da outra. São palavras de profunda sabedoria, porque nelas se contém um conselho verdadeiramente científico, cuja prática nos poupará tanta angústia e aflição mais tarde. É que a perdida oportunidade de reconciliação enquanto estamos lado a lado com o irmão de quem divergimos, não sabemos quando poderemos reencontrá-lo para estender-lhe a mão, andar a metade do caminho em sua direção ou todo o caminho, se for preciso. Quanto arrependimento amargo e perfeitamente evitável não há por aí na carne e no mundo espiritual, principalmente neste, em pessoas que não tiveram um pouco mais de paciência e compreensão ou humildade e sabedoria. Coisas simples,
como aceitar um pai que nos parecia ranzinza demais, um irmão de sangue, de espírito que se nos afigurava intolerante, um marido ou uma esposa a quem julgamos cruéis, indiferentes, maldosos. O simples fato de termos o que se chama usualmente uma diferença com certa pessoa, com quem convivemos ou com a qual nos encontramos com frequência, já é um sinal muito forte a evidenciar que aquele é um dos espíritos com a qual precisamos aplicar o sábio princípio de reconciliação ensinado pelo Cristo. Vamos aproveitar enquanto caminhamos lado a lado e que, pelo menos de nossa parte, todos os esforços sejam feitos para restabelecer a paz que se quebrou nesta ou em outras vidas que se foram. Sabemos lá das razões que levaram aquele espírito a nos detestar ou desconfiar de nós. Só depois de tudo assentado é que voltamos para renascer. Não trazemos na memória o conhecimento de tudo, mas no silêncio do nosso quarto podemos às vezes ouvir os ecos e os lampejos da intuição a nos segredar docemente, através da voz da consciência, o que melhor nos convém a fazer, quais as regras morais que devemos seguir, quais os exemplos que devemos dar e as atitudes que devemos tomar. E renascemos como uma folha nova, imaculada, diante dos olhos, para que dela façamos o uso que melhor nos convier. E assim, aos poucos vamos nos adaptando às provas, às novas condições de vida, aceitando os progressos e conquistas da nova era e até mesmo contribuindo para que se processem rapidamente. Foram-se as impertinências e o exagerado conservadorismo obstrutivo que nos pesou tanto nos últimos anos da existência anterior. Então já começamos a aprender por métodos mais avançados, recursos modernos, como rádio, televisão, práticos e velozes meios de comunicação, passam a ser coisas mais naturais, que aceitamos sem resistências e que facilmente e sem atritos se incorporam ao nosso cotidiano. Nossa própria filosofia vai se alterando profundamente, muito embora os princípios morais norteadores sejam fundamentalmente os mesmos, porque no que diz respeito à moral, só podemos andar para frente e nunca involuir. Se dantes pertencíamos a uma organização religiosa intransigente, intolerante, dogmática e obscura, nas novas existências poderemos abraçar uma doutrina mais liberal, mais pura, que nos ajude decididamente a caminhar, a aprender a perdoar, mostrando-nos melhores roteiros. Há ou não há uma sabedoria muito sutil e profunda no mecanismo da reencarnação? Hermínio Correia de Miranda, sob o pseudônimo de João Marcos. Bem, o nosso amigo Eunápio com certeza não está com vontade de fazer a prece, então nós vamos fazer a prece. É pedir ao Senhor da vida, esse bondoso Pai, que tão engenhosamente construiu todas essas leis que nos regem, que Ele esteja em nós, que Ele esteja em nossa companhia, através dos seus trabalhadores bondosos, mestres de sabedoria, de amor, de paz, comandados todos pelo excelso governador deste planeta. Jesus, permita que teus trabalhadores estejam nos inspirando, nos amparando e nos protegendo. E a cada um destes que aqui estão nesse instante, Senhor, que suas casas, seus trabalhos, seus estudos, sua saúde, suas águas, tudo seja visto e revisto por essas maravilhosas companhias, por esses bondosos mentores. Que a paz do teu amor esteja conosco, Senhor. Ajuda-nos, por misericórdia, a compreender as tuas leis, Senhor,
E ao sairmos desta existência, nós possamos levar um pouco mais de amor nos nossos corações como bagagem fundamental que precisamos aprender a cultivar dentro do coração do sentimento. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Sê conosco hoje, agora e sempre. Salve o Cristo de Deus. Graças a Deus. Eunápio, é só você dizer que eu compartilho aqui. Ou não. Espera ainda, aguenta a mão, rapidinho. Uhum. Primeiramente, boa tarde para vocês, né? Obrigado pela paciência de me escutar, e da gente bater um bate-papo aqui. O estudo de hoje eu acho bem interessante. É um estudo muito simples, mas muito filosófico, diga-se de passagem, né? E para mim tem importância grande, porque eu desde pequeno, eu pensava muitas coisas a respeito, né, do assunto, sobre Deus e a relação dele com o homem. Isso é muito engraçado, né? E eu me vi às vezes, abrir um parênteses aqui para a gente conversar, eu me vi às vezes viajando com meu pai. Meu pai viajava às vezes no interior do Nordeste, né, fiscalizando as obras, e eu relativamente tirava umas notas razoáveis, né? Eu podia me dar o luxo de viajar com ele, adorava viajar com meu pai. Ele me colocava dentro do Fusca, nós tínhamos um Fusca, e ficávamos andando no interior do Nordeste, aí ia para Pernambuco, Paraíba, né, Alagoas, e nós íamos, passava uma semana, eu e ele. E quantas vezes papai, no meio da noite, no carrinho, no Fusquinha dele, parava no acostamento, né, entrava assim, só eu e ele dentro do carro. Aí a gente colocava no acostamento, no meio do mato lá do Nordeste, lá mesmo, na Caatinga mesmo, às vezes, né? Lá no meio, ele entrava o carro no escuro, às 7, 8 horas da noite, para chegar próximo à cidade que nós iríamos dormir. Ele apagava todas as luzes, falava, meu filho, vem aqui. E aí o Fusca tem aquele capô, né? Na parte da frente dele, ele desligava todas as luzes, ficava um breu, uma escuridão monstro, e a lua, as estrelas. Vem aqui com o pai. Virou quase uma rotina nossa, quando a gente viajava junto. A gente deitava no capô do carro. Nós deitávamos no capô do carro e ficávamos olhando as estrelas, né? A lua, os vagalumes aqui e acolá. Ele chegava para mim e perguntava: o que você acha de tudo isso, meu filho? Eu lá com meus 5, 6, 7, 8 anos de idade, eu respondia quase sempre a mesma coisa. 8 anos, o que eu vou entender? Só entendia naquela época de Thunderman, de Thundercats, de He-Man, né, de Caverna do Dragão, mas eu adorava o processo filosófico que ele me instigava, né? O que você acha disso, filho? Eu falei, pai, eu acho muito lindo. Aí ele falava, olha, aquela ali é a estrela tal, né? Aquela ali é isso aqui. Mas, enfim, veja, veja e o que é que você observa tudo isso. O que você acha? Eu falei, será que Papai do Céu está lá olhando para a gente? Eu falei, certamente ele está. Mas, meu filho, o que é Deus para você? Pai, eu estudava num colégio católico, né, na época. Olha, e ele falava a minha ideia sobre Deus, né? Deus é um senhor, né? É um senhor muito que fica sentado, e tem uns anjinhos à direita, não sei o quê, que é aquela alegoria toda, né? Aí ele olhava para mim com um sorrisozinho e falava: você tem certeza que é isso, meu filho? Eu parava, olhava para ele quase assim e falava: não, não tenho, pai. Não sei se é isso, não. Mas você acha que é o quê? Não sei. Mas eu acho que isso muito bonitinho para ser. Eu falava assim, eu acho isso tudo muito fácilzinho, muito bonitinho para ser verdade, pai. Mas eu acho que o negócio é muito maior. Ele sorria, me dava um beijo, me dava um abraço, a gente colocava dentro do carro e ia lá para a cidadezinha para dormir em qualquer pousada. Quase todas as viagens, numa noite, nós fazíamos isso. E eu adorava. E hoje em dia, eu fico pensando, o que é Deus? Né? Nós estamos estudando no livro dos Espíritos, né, a parte primeira das causas primárias, né?
sobre Deus, Deus infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade. Tudo isso fica muito... Como é que eu vou falar para vocês? Dá uma ideia do que seja realmente, do que não é Deus. Mas talvez o que ele seja, se é uma energia, se é uma força, se é uma matéria que eu não consigo entender, né? Se é algo ainda mais, não tem, nós não conseguimos compreender, e não tem palavras nem ideias para serem explícitas. Não tem como nós concebermos essa ideia da divindade. O livro dos Espíritos nos fala, nos afirma o que ele pode não ser, o que ele não é. Ele não é A, B, C ou D. Né? E o que ele é apenas a causa primária. Então, olha só que coisa interessante. Nós já conseguimos entender que Deus, ela é uma causa primária. Ele, esta entidade, este ser, esta força, né? Isso, né? Que seja Deus, a partir dele, tudo é criação. Isto é bem interessante, porque há uma confusão filosófica e teológica muito grande, inclusive até hoje, né, que se mistura, são ideias que se misturam. Ideias que se misturam acreditando que nós fazemos parte da divindade, porque somos parte da divindade, então também somos. Olha que coisa louca. É aquela ideia de uma célula, né, que se juntam em várias células, formando um órgão, e o órgão se junta, formando um organismo vivo. Né? É uma ideia parecida com isso. Mas quem formou tudo isso? Bom, ela precisa disso aqui para se formar. Não. A doutrina espírita é clara, ela não precisa disso para se formar. Deus é o início de tudo. Ele é que forma tudo. E essas ideias, ela permeia a humanidade há milênios, desde quando o homem começou a sair, a entrar nas cavernas, a sair das cavernas, a acender fogo e apagar fogo, né? A plantar, a colher, a pescar, desde que o homem é homem, né? Desde que esse princípio inteligente se conscientizou, essas questões sobre a divindade, sobre o que é Deus e as relações desse ser com a natureza e com as relações sociais e antropológicas fazem parte da filosofia, das questões mais profundas da humanidade. Não tem como dissociar tudo isso. Né? Elas ficam muito juntas, conexas. Então, hoje o pequeno estudo é sobre uma dessas ideias, mas que eu vou tentar derivar para as outras duas que eu achei bem interessante apresentar para vocês. É sobre o panteísmo. Mas antes de mais nada, eu peço agora a minha querida Marisa. Marisa é minha copiloto hoje, está me ajudando hoje, porque o meu laptop eu emprestei para minha filha para fazer o estudo dela e estou sem nada aqui hoje. Só estou com esse celular. Então, Marisa, minha querida, pode colocar. Toca aí, toca o barco. Toco. 2 segundinhos. Tá bom? Tá ótimo. Posso passar para a segunda página? Vamos. Vamos. Deixa eu ver se eu aumento. Tá bom assim? Tá ótimo. Capítulo 1 deu, né? Isso. Pois vamos lá. Vocês conseguem ler ou eu quero que eu leia para vocês? Você colocou em PDF, né? Sim, você que me mandou assim. Ah, foi eu que mandei assim? Nem sei. Então tá. Então, beleza. Beleza, então vamos lá. Ele faz uma pergunta bem interessante. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunido? Antes, como são poucas pessoas que estão na sala, não é isso? Somos quantos? Alguém gostaria de colocar alguma posição? O que vocês acham? O que vocês pensavam antes? Somos dois. Se alguém, ótimo. Se alguém puder, o que você, antes de ler a resposta, ou antes da ideia que vocês têm de Deus sobre hoje, da doutrina espírita, o que vocês achavam que era Deus antes? Como é que foi? Se eu perguntasse para vocês isso há uns 20, 30, 40 anos atrás, se Deus é um ser distinto da criação, né? Ou se são todas as inteligências do universo reunidas, o que vocês falariam hoje? Responderiam o quê?
Não, está certo, está correto? O que vocês acham? Calma, um por vez, tá? Calma, um por vez. Deixa eu falar então aqui. Você falou que você é de uma geração diferente da minha, né? Você falou que é Cavaleiro do Zodíaco e tal, né? E a minha geração é diferente. Eu sou da geração do Rin-Tin-Tin, do Batman, do Jornada nas Estrelas, do Perdido no Espaço. Eu tinha uma outra visão. Nitidamente americano, né? Éramos americanizados nessa época, nos anos 60. Então, assim, quando eu vislumbrei o filme Perdido no Espaço, já comecei a ver diferente. Mas quando chegou o Star Trek, que é o filme do Spock, aí tudo mudou. Aí, a partir dessa época, né, que eu era criança, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, aí eu consegui sentir que o Deus não podia ser aquele que ficava em cima da nuvem, né, jogando raio. Né? Minha mãe falava, o Papai do Céu está brigando, está arrumando os móveis aqui, está ralhando. Né? A palavra que eles usavam era ralhando. O Papai do Céu está ralhando. E a partir desse momento, né, vendo as estrelas, tendo uma ideia de um universo, de seres diferentes que apareciam naquela série, eu com 8 anos de idade já sabia que Deus não tinha aquela definição que minha mãe me dava. Só que daí, até amadurecer e ter contato com o espiritismo, se passaram mais, pelo menos, 10 anos depois disso. Mas quando tive o primeiro contato com o espiritismo, aí fiquei tranquilo. Deus é uma coisa que eu não consigo descrever, mas que não está em nenhum filme, não está em nada que o homem pôde fazer até hoje. Interessante. Isso, olha só que coisa interessante. São ideias que vocês, quase todos aqui também comungam de uma ideia parecida, porque o que eu acho interessante é que já não nos cabe mais, como o Zé acabou de pontuar, aquelas ideias, aquela alegoria, né, Zé? A gente parece que já viemos, né? Já viemos com a organização mental, né, dessa nova ideia da divindade, né? Não é que é nova, da real, né? Do que realmente ele não é e do que ele possa ser, né, Zé? Então, essa ideia alegórica de um Deus barbudo, prepotente, já não cabe mais na nossa realidade, né? Então, vamos lá ver o que é que os espíritos respondem a Kardec. Ele pergunta: Deus é um ser distinto, né? Ou seja, segundo a opinião de alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Olha só, ele fala para a gente não ir mais além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornareis melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto e começam por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de libertardes delas. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar do que é impenetrável? Olha que coisa interessante. Não mete o nariz onde você não tem competência para entender. Pois, caraca, isso mesmo. A ideia é mais ou menos essa. Não se meta onde você não consegue, não entra no labirinto. E eu vejo, às vezes, estudando um pouco sobre esse assunto, é um calhamaço de tantas informações, um labirinto de ideias, né, que se fala sobre esses assuntos, né, que dá panos para mão. E a ideia simples, que é o que foi a tua página hoje, Marisa, que o Hermínio falou de forma bem simples, né, e direta, que é se conhecer um pouco mais, né, tentar um pouco mais para as relações sua com o outro, né, para você descobrir o mundo. Isso, às vezes, nesse labirinto de ideias, fica esquecido. E ele aqui, mais uma vez, pontua. Lembrai disso. Vamos partir para a próxima pergunta. A próxima pergunta, ela também trabalha com algo parecido. O que pensar da opinião
A próxima pequenininha. Isso aí. Olha só. O que se deve pensar, na opinião, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade, né? E constituiriam em conjunto a própria divindade. Ou, por outra, se deve pensar da doutrina panteísta. Bom, agora aqui ele pontua sobre o panteísmo. Em palavras simples, alguém aqui saberia informar o que é o panteísmo? Alguém tem ideia do que seja o panteísmo? À vontade. Aqui é um bate-papo hoje, hein? Liga o microfone. Alguém tem ideia do que seja o panteísmo? Não estou escutando ninguém, está todo mundo fechado. É a teoria que diz que tudo é Deus. Deus é tudo. Tudo é Deus. Deus é tudo. Deus, tudo é Deus e Deus é tudo. Não é isso? Isso. Que não há uma individualidade, né? Há uma mistura, né, necessária para que tudo ocorra. Se Deus é tudo e tudo é Deus, então tudo que se movimenta, todas as energias do universo, tudo que você observa e não observa, né, tudo que foi, é ou será, isso faz parte de Deus e Deus também é tudo isso. Né? E é isso que o Kardec pergunta, porque no século XIX há uma discussão muito fervorosa, filosófica e teológica sobre o panteísmo, né? Principalmente desde o século XVIII, quando Descartes começou a trabalhar, né, com a dualidade das existências, do corpo, da matéria e do espírito, né, veio essa ideia diferente sobre o panteísmo, né, refutando a ideia dicotômica, digamos assim, do Descartes, de Spinoza, de matéria e espírito, falando que não existe essa dualidade, tudo é uma coisa só e Deus está em tudo e tudo está em Deus. Esta ideia não é de hoje, ela já existia muito desde a antiguidade, né? Só que ela foi reorganizada no neoclassicismo, né, para trazer novos fundamentos do pensamento daquela época, do século XIX. E até hoje ela se encontra, né, de uma forma ou de outra, espalhada dentro de algumas ideias. É uma crença, por isso que Kardec pergunta sobre o panteísmo. E aí os espíritos vão e respondem de forma sublime, né, e bem, digamos assim, prolixa, né? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pronto. Não é nada mais. E olha que tem uns que levantaram a mãozinha, ainda estão levantando a mãozinha querendo ser Deus. Pois é, né? Enfim, são as coisas do homem, né? E do mundo, né? De forma sintética e resumida, os espíritos afirmam que não. A ideia que o homem quer porque quer fazer parte da criação de tal forma que o orgulho e a vaidade suba mais do que as possibilidades filosóficas, né, e morais que disso decorre desses pensamentos. E ele é bem pontual sobre isso. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Isto é uma resposta bem sintética. Eu mostrei essa resposta para o meu professor de filosofia, que eu tive há um tempo atrás. Ele era agnóstico, né? E ele leu isso daí, ele falou, né, eu já ouvi falar do Livro dos Espíritos, mas nunca tinha lido. Né? Aí eu mostrei essa resposta para eles quando estávamos falando um dia sobre Deus, né? E sobre ateísmo e deísmo. Deísmo é bem interessante. A ideia do deísmo, né, vem também do século XVIII, né, com o iluminismo, com as ideias iluministas, de um Deus que você consegue conceber através da razão. E o engraçado é que esta razão é usada dentro da doutrina espírita para se conceber um pouco a ideia da divindade. Nós não conseguimos ainda, né, ter a completa, digamos assim, imagem sobre Deus, mas estamos construindo, com o decorrer da evolução individual, né, as conexões racionais para o entendimento da divindade.
E este entendimento da divindade teve lampejos filosóficos e teológicos lá no iluminismo do século XVII. Né? E Descartes era um engraçado, né? Voltaire também era outro deísta, né? E outros filósofos e estudiosos da época. Hughes também era um deísta. Hughes era um físico, ele e o irmão dele eram um físico matemático também, que trabalhou com astronomia também, eram deístas. Deísta é justamente chegar à ideia de Deus, da divindade, seus atributos, através da nossa razão. Isso é bem interessante, e a doutrina espírita puxa um pouco desta ideia no seu bojo teológico. E vamos agora para a próxima pergunta. Pretendem os que professam esta doutrina do panteísmo achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos de natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? Ele concatenou as ideias segundo o panteísmo. E ele pergunta, o que se pode opor a este raciocínio? Quando a gente... Deixa eu abrir um parênteses aqui novamente. Eu vou abrir um parênteses só para fazer um comentário para vocês. Quando Herculano Pires fala que realmente Allan Kardec, né, ele possui um senso, uma retidão de pensamento único, ele não está completamente certo. Se nós vemos algumas perguntas que Kardec faz aos espíritos, é uma organização de pensamento tão clara e precisa, e às vezes uma brincadeira que ele quer pegar na esquina com as ideias, aí os espíritos vão e falam de forma bem pontual. Olha o que eles falam, a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Pronto. Então, em outras palavras, ele concatena as ideias do panteísmo. Né? E aí ele pergunta, como é que eu posso me opor a essa ideia que ele está falando? Que Deus está em toda parte, estando Deus em toda parte, que tudo é parte integrante de Deus. Por que isso está errado? Aí os espíritos vão e respondem. A razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Por que ele fala sobre isso? Porque na primeira pergunta, esses mesmos espíritos respondem a Kardec que a causa primária é Deus. Então, não é porque que Deus está em toda parte, estando Deus em toda parte, tudo é parte integrante de Deus, essa afirmação é correta. Pode até ser parte integrante de Deus, mas há um início. Né? Esta parte integrante de Deus, com várias partes, não formam Deus. Deus é um ser aquém isso daí, está fora dessa organização. Interessante. Ele é a causa primária, ele está dando start. Né? Ele é o início de tudo. Por isso que ele fala a razão. Se você organizar o seu pensamento de forma precisa, você vai ver o erro, né, nesta pergunta. E aí Kardec vai e escreve logo embaixo. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais à divindade, que é a imutabilidade, porque Deus é imutável. Olha só, porque suas leis são perenes, tá? São constantes. Não tem arranjos, são constantes. Não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante o nosso pensamento, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria
quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A Absurdo. inteligência de Deus se revela em sua obra como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executor. É magnífico. Tranquilo? Isso. Tranquilo. Beleza? Agora vamos de forma pontual, para não ficar muito complicado, falar. Afasta mais um pouquinho para o pessoal ver. Consegue aí? Oi? Isso, beleza. Vou falar, só vou pontuar sobre 3 ideias. Olha só, o que é o panteísmo? É isso, né? É esse tema, né? Que os espíritos estavam refutando as ideias que Kardec estava propondo. É a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente. Um Deus abrangente e imanente, ou que o universo, ou a natureza e Deus são idênticos. Então, é essa crença. Deus está em tudo, tudo está em Deus. Isto é o panteísmo. Tudo bem? Consegue entender de forma sucinta? Eu coloquei um resumo bem prático, justamente para não ficarmos elucubrando muito sobre essa ideia e não ficar muito massivo. Mas existem 2 outros nomes parecidos, ideias parecidas, que eu quis expor aqui para vocês. Vamos lá. A próxima, por favor. Olha só, existe o paneteísmo. Alguém já ouviu falar do paneteísmo? O paneteísmo é também uma ideia filosófica do fim do século XIX. Né? É uma doutrina, na realidade, feita por um pensador, né? Proposto por um pensador. Acho que não fala memória, Carl Christian, alguma coisa. Né? Enfim, esse paneteísmo ele afirma doutrina onde Deus é visto como imanente, a alma do universo, o espírito universal presente em todos os lugares e no qual todos os seres participam, ao mesmo tempo que transcende todas as coisas criadas. Qual é a diferença do paneteísmo para o panteísmo? O panteísmo é que tudo forma Deus e Deus está em tudo. No paneteísmo, isso ocorre também, mas, além disso, Deus transcende este universo, este conjunto. Né? Deus ele transcende um pouco mais sobre isso. Por isso, a ideia de paneteísmo. Né? Pané de todos em Deus. Isso é bem interessante. É a ideia que faz parte um pouco, quando você começa a estudar teologia e dentro dessa área, especificamente, são ideias, né, sincronizam até certo ponto. Por isso que eu trouxe para vocês terem ideia também da existência do paneteísmo. E, por fim, por gentileza, a próxima. Tô indo. Opa! Isso aqui, ó. Por fim, eu trago para vocês um pequeno gráfico. Meu Deus, agora que eu estou vendo, ó. Ih, rapaz, Opa, volta lá. Agora que eu estou vendo, que eu não salvei direito esse meu PPD, ó. Eu coloquei todas as referências, mas não salvei, ó. Ixi, Maria, vou rejeitar isso mesmo. Eu não gosto de deixar nada sem referência. Deixa para lá. Olha lá, vê se vocês conseguem entender. O 8º ó, panteísmo, paneteísmo e o teísmo. O teísmo, como eu já tinha falado para vocês, né, é a ideia de Deus, a existência de Deus, Deus criador. Tá? O teísmo é uma crença de um Deus criador. Deus, ele forma o universo, um conjunto à parte. O panteísmo, olha só, Deus é igual ao universo, e o universo todo criado, imaterial ou material, visto ou não visto, palpável ou não palpável, este imaterial é igual a Deus. Isto é um todo, é um panteísmo. E no paneteísmo, olha a diferença. Além de Deus também fazer parte do universo, o universo também fazer parte de Deus, há algo mais, há algo que transcende tudo isso. Né? Há uma parte de Deus que transcende tudo isso. Né? E isso é interessante, porque ele traz essas ideias, né? esse pensador, né? Esse pensador Carl Christian, eu acho que é Carl Christian Krauss, alguma coisa parecida, acho que é Carl Christian, ele traz essas ideias, né, dos escritos
primeiramente da Alemanha, né, de Hegel, traz algumas coisas de Hegel, traz algumas coisas da filosofia do processo e algumas outras ideias que ele concebe tudo isso dentro dessa doutrina, né? Que ele acredita que parte da divindade, além de ser um todo, transcende um pouco mais. E por isso que eu trouxe esse quadro comparativo para vocês terem ideia da diferença entre panteísmo e paneteísmo. Por fim, agora sim, a última slide, por gentileza, o penúltimo slide. Deixa eu diminuir. Esse mesmo. Existe o pandeísmo. E esse pandeísmo eu achei muito, mas muito interessante. Porque esse já é uma corrente religiosa, não é uma doutrina, é uma corrente religiosa, vindo lá de Aristóteles, de Platão e tudo mais, que é proveniente da junção de parte da ideia do panteísmo, que é a identidade de Deus com o universo, no caso, que tudo que está dentro e feito no universo faz parte de Deus. Nós somos criaturas divinas também. Só esta ideia. Ele só pegou parte da ideia. Né? Com o deísmo, isso é, o Deus criador do universo, não mais pode ser localizado senão como base na razão. Então, existe um Deus criador, né? Mas todas as criaturas, todas as coisas que formam, né, são partes da divindade. Eu sou parte de luz de uma divindade, só que eu não sou o Deus. Há uma diferença muito grande, sutil, mas há. Eu trouxe porque achei ela interessante. Ou seja, a afirmação concomitante de que Deus procede do universo, sendo seu criador, e ao mesmo tempo a sua totalidade. Mas ele cria. E esta ideia, né, ele vem lá do primeiro motor de Aristóteles, né, ele vem também de outras ideias que permeiam a teologia, que permeiam a teosofia. Por isso que este pandeísmo, especificamente, eu achei bem interessante e trouxe para vocês esta ideia para pensar, analisar, né, e começar a construir em cada um de nós a ideia real de que seja a divindade. Tem uma história, eu acho, bem interessante, uma história de uma caravana, uma criança chega para o pai e pergunta sobre Deus. Aí a caravana está andando por entre as estradas. Aí lá no final tem uma grande montanha. Aí esse pai chega para esse filho e pergunta sobre esta montanha. Você acha essa montanha grande ou pequena, meu filho? Ele chega e fala, eu acho essa montanha muito pequena, pai. Quanto mais próximos eles passaram dias e dias, eles foram andando, chegaram próximo ao sopé da montanha. E agora, meu filho, o que você acha dessa montanha? Aí ele chega e fala, meu pai, essa montanha é muito grande, é enorme, meu Deus do céu. Aí ele chega e fala, você lembra da sua pergunta sobre Deus? Deus é a mesma coisa, quanto mais próximo nós tivermos dele, maior ele será. A ideia é mais ou menos essa. Por fim, a última frase, a ideia da divindade só passa, né? Ela, para nós concebermos e entendermos a divindade, precisamos experimentar, não apenas filosoficamente, mas como nos diz o Hermínio Miranda, passa pela experiência do outro, das vivências, da elaboração, da reflexão, da análise dos nossos conhecimentos e do mundo para entendermos o que é Deus. Já sabemos o que ele não é e entendemos o que ele pode vir a ser. No mais, o que nós podemos e devemos fazer são as nossas relações habituais, cotidianas, né? E de deixar florir, crescer em nossos corações aquelas ideias simples que o meigo Rabi nos trouxe sobre o Pai amoroso, compreensível e tolerante, dentro das relações horizontais do mundo, visualizando a verticalização do eu. Obrigado, um abraço. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pode tirar? Pode. Adorei, Anápio. Muito bom. Tô sentada na bolinha. Muito legal, gostei. Muita coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar. Muito legal. Também, tudo novidade. E para mim, pelo menos, muito novo.
Fechamento de ouro com essa frase do Max Planck, hein? Gostei. Aham. Adorei a frase do Max Planck. Eu também. Eu também. Algumas perguntas, algumas colocações. Você é bem sucinto nessa frase. O que eu adoro mesmo, sabendo que eu não vou conseguir entender, pelo menos nessa encarnação que é Deus, eu adoro mesmo a resposta do Matuto. A resposta do Matuto é o seguinte: se você me perguntar, eu não sei. Mas se você não me perguntar, eu sei. Porque ele sente Deus, ele não sabe que Deus sente. Para mim, é a melhor resposta. Mas você sabe que às vezes a gente precisa. Vou falar um negócio para vocês. Repete, Marco. Peraí, muito antes da ideia de Jesus, eu, pelo menos, isso é comigo, tá? Não sei com vocês. Muito antes da ideia de Jesus, muito antes de todo o ensinamento que ele deseja passar, eu acho que a concepção de Deus, para mim, ela precisa anteceder tudo isso, né? Porque na minha concepção, nos meus erros, né? Nos meus erros, defeitos, na minha incapacidade de pensar um pouco maior, eu preciso entender um pouco a ideia da divindade para saber aonde eu estou fazendo parte nesse processo. Porque se eu não entender o que eu estou fazendo parte nesse processo, mesmo dentro da minha pequena racionalidade, né, tudo que Jesus falou eu não consigo entender, fica uma coisa repetitiva, né, e eu não consigo entender. Quando ele fala, ama o teu próximo, eu falei, tá, mas por que eu vou amar meu próximo? Porque tem que amar. Eu falei, não tem que amar meu próximo, não. Eu tenho que entender porque eu tenho que amar meu próximo. Pelo menos eu. Aí, quando eu começo a entender os atributos da divindade, né, e saber que eu faço parte integrante desse processo, né, e o caminho para eu poder ser um co-criador, o caminho que eu preciso trilhar para poder arregimentar algumas energias, alguns conceitos, algumas forças no meu coração, precisa ser o amar ao próximo, a tolerância, a paciência. Aí sim, a ideia do Cristo, as palavras do Cristo, as palavras do Sermão da Montanha não ficam soltas. Para mim, elas começam a fazer sentido. Se eu entendo, por isso que o primeiro mandamento é ama Deus. Porque se você não consegue compreender esse Deus, tudo que vem logo depois, e principalmente com as palavras do Sermão da Montanha, não fazem sentido. Você está absolutamente certo. Fica solto. Como é que é? Quem falou aí? Eu falei, Marisa, você está absolutamente correto. Você deixa eu falar um pouquinho, eu estou te interrompendo. Não, fala aí que eu vou fechar agora a câmera e depois eu volto a você. Pode falar. Tá, aquela pergunta que você fez no início do seu estudo, até o início da adolescência, Deus para mim era o Deus que eu conhecia na Igreja Católica, aquela coisa de coroar Nossa Senhora, aquela coisa a mais. Mas o meu pai, concomitantemente, nós víamos muito o Túnel do Tempo, Star Trek, e papai sempre falava assim, aquilo lá que a igreja está falando para você é mentira. E ele falava isso escondido da minha mãe, porque minha mãe era um carola. E aí, a partir da adolescência, eu sempre achei Deus uma abstração muito surreal. Então, meio que vivia meio que, né, descolada dele, porque achava aquilo ali uma invenção da igreja. Ele só começou a fazer sentido quando eu comecei a entender não a Deus, mas aquela coisa de que ele é soberanamente bom, justo e misericordioso. Quando a doutrina espírita começa a te mostrar por que ele é bom, justo e profundamente misericordioso, ele começa a fazer sentido para você. Realmente a gente não consegue ainda entender Deus, mas ele só começa a fazer sentido quando você começa a entender os seus atributos.
e a perceber ele. Então, eu concordo plenamente quando você diz que a gente só consegue, o Sermão da Montanha só começa a fazer sentido quando a gente entende esses atributos, quando a gente percebe no nosso dia a dia, quando a gente percebe no mecanismo, um pouco que a gente percebe dos mecanismos profundos da natureza, é que você entende a misericórdia, que você entende a justiça, quer dizer, entende em parte. E isso, para mim, é muito importante entender esses atributos, porque eu tenho 3 filhos que não acreditam em Deus, entendeu? E aí eu parto sempre desses atributos de Deus para fazê-los perceber Deus. E é muito engraçado que eu tenho uma filha que fala assim, ó, Deus é muito surreal para mim. Eu fico quieta, eu não digo isso para ela, porque eu falava a mesma coisa com a idade dela. Entendeu? É muita abstração para mim, mas Jesus é mais coerente. Então eu falo para elas, então fica com Jesus, entendeu? Mas sempre pontuando sobre esses atributos e no dia a dia pontuando para eles a concretização desses atributos de Deus no nosso dia a dia. E é por aí, porque a gente tem uma geração que se debruça sobre nós, que aparece no nosso caminho, no meu caso, como professora, como palestrante, como mãe de 4 filhos, sempre aparece, tem uma geração aparecendo no nosso caminho que não consegue conceber a ideia de Deus. E partindo desse princípio deles começarem a entender e perceber os atributos de Deus, a gente começa a formar essa ideia de Deus na cabecinha deles. Eu acho isso muito importante. Eu só consigo fazer assim, Marisa. Eu, às vezes, me questionava muito se era por aí o caminho ou se não era o caminho, entendeu? Eu, às vezes, me perguntava, meu Deus, será que eu estou ficando doido? Ou será que é esse o caminho mesmo que eu tenho que fazer? Mas, um dia ou outro, eu não conseguia entender, o negócio ficava muito solto. Tá entendendo? Eu precisava concatenar minhas ideias dos atributos da divindade para poder um pouco mais de Jesus, do Evangelho. Senão, fica muito solto. Eu fico na decoreba e não é esse que eu quero para mim, entendeu? Exatamente, fica surreal. Ih, fez um silêncio. Selma quer falar alguma coisa? Todo mundo pensa. Todo mundo pensando. Eu estou ouvindo aqui, Marisa, eu concordo com exatamente. Enquanto nós não compreendermos Deus, a doutrina espírita veio nos trazer muito esclarecimento, porque até então eu acreditava num Deus que castigava, num Deus... Por que ele é Deus se ele me castiga? Por que ele é Deus se ele não faz coisas boas? Eu não entendo esse Deus, e hoje a doutrina vem nos trazer um Deus justo, e é exatamente o que vocês falaram, é muito bom a gente descobrir esse Deus, né, que está em nós, e nós precisamos ser justos para com os outros, exatamente como ele é para conosco. É isso aí. Agora, depois vocês vejam, é apenas uma provocação, como eu gosto de fazer, né? Esse último que eu falei para vocês, que eu nem me lembro mais agora, né? Dê uma olhadinha depois na filosofia dele, que eu acho ele interessante, onde ele junta a parte do panteísmo, mas no sentido de que as coisas que são feitas por Deus, né, são extensões dele. Eu sou centelha divina, né, um pouco de Deus há em mim, né, mas ele é um criador também. Depois vejam com mais calma isso daí, porque quando eu me deparei com isso, e aí eu me lembrei de quando eu li há muito tempo atrás, não me lembro em qual encarnação minha, não me lembro há quanto tempo atrás que eu tinha lido Platão e Sócrates, né, que a ideia da divindade dele, naquela época, era justamente isso, né, de um Deus criador, que ele cria as coisas, que ele elabora as coisas, né, mas todas as suas criaturas, né, são parte também de Deus. Né? Me lembro de São Francisco, né, ajudando todos e a todos, porque tudo eram
centelhas divinas, tudo fazia parte de Deus. Obviamente, não estou falando assim do panteísmo, não é isso. O panteísmo é isso mais alguma coisa. E no nosso caso, eu, para mim, não acredito nesse mais alguma coisa, né? Eu acredito, sim, na causa primária, né? Nesse Deus, mas que tudo, do livro à pedra, das galáxias ao átomo, tudo tem lá a energia, a assinatura divina. Né? Tudo está lá com sua assinatura. E eu achei isso bem interessante para nós pensarmos e analisarmos depois. Posso falar um pouquinho? Tem alguém na frente? Não, pode falar. Não, é o seguinte, como vocês já falaram aí, né, das ideias que tinham de Deus e tal, essa questão da Carolice influenciando, todo mundo falando aí do Deus na adolescência, infância. Na infância, realmente, eu não me lembro como é que eu achava que era Deus. Eu devia achar que era o velho de barba branca. Mas na adolescência, sem ninguém me falar nada, eu nunca achei que o Deus era aquele cara vingativo e punitivo. Não entrava isso na minha cabeça. Eu sempre achei que Deus era uma coisa, uma energia que eu não tinha forma, mas que era uma inteligência realmente que capaz de fazer tudo certinho, tudo bonitinho, que o homem não faz. Isso aí estava na minha cabeça o tempo todo. Então, com 14 anos, quando eu entrei pela primeira vez na Casa Espírita, que eu vi essa definição, e note que foi a primeira vez que eu dei uma comunicação. Com 14 anos, entrei na Casa Espírita, na mocidade, foi estudado o conto sobre Deus, sobre essa pergunta, e aí depois a Ana Rosa, lá do Valqueire, que era coordenadora da mocidade lá em Realengo, na época, no Centro Elias, perguntou: e você, Marco? Que era o primeiro dia, como é que você acha que é Deus? E aí eu falei que Deus era um senhor sentado numa cadeira, olhava, bababá, e eu acabei de falar, e estava todo mundo olhando para mim com a cara regalada. Acabei de falar, eu disse assim: gente, eu não sei por que eu falei isso, não. Saiu da minha boca, mas não é nada disso que eu penso, não, hein? Entende? Não, eu não sabia por que eu estava falando aquilo. Alguém deu aquela definição ali para mim. Eu falei: eu sempre imaginei uma força maior, não sabia explicar, mas assim que eu escutei a definição do Livro dos Espíritos, eu falei: para mim é isso aí. É o que eu sempre achei que era. Quando eu disse ainda há pouco que eu fico a resposta do Matuto, é porque eu entendo, né, que assim, todas essas questões que o Nato colocou, elas vão ser desvendadas para a gente no futuro. É uma elaboração que a gente tem que fazer e continuar pesquisando para entender melhor. Mas, quando eu falo que fico a resposta do Matuto, eu acho que é o que o Matuto responde. Se você me perguntar, eu não sei. Ou seja, não sei explicar, não sei definir. Mas se você não me perguntar, eu sei. Por quê? Porque eu procuro viver o que eu acho que é isso. Eu sinto isso. Então, eu acho que no meu estágio atual, eu tenho que ficar com a resposta do Matuto. Para mim, o que está no Livro dos Espíritos aí, primeira pergunta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, para mim é o que basta. Porque eu sei que entender essa essência está muito além da minha condição atual de encarnado e talvez nas próximas 10, 15, 20 encarnações. Até eu chegar nessa condição, então vou fazendo mineiramente, comendo pela beirada, até chegar lá. Era isso. Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. Fica à vontade. Eunap foi fazendo estudo, eu fui pensando e todos se colocando, e eu comecei a pensar o que era Deus para mim quando eu era criança. E aí voltei no tempo, porque eu fui para o jardim de infância, numa escola de freiras, no Rio de Janeiro, né? Aí depois meus pais se mudaram para o interior do Rio, e eu fiquei até o antigo admissão numa escola de padres, aonde eu também fiz o catecismo, né? Fiz a primeira comunhão. Então, eu nunca discuti, nem nunca ninguém discutiu comigo a respeito de Deus. O que eu aprendi foi através
da catequese, né? E eu sempre acreditei. E, assim, é uma coisa que está dentro de mim isso. Então, nunca discuti e para mim é assim como é assim como não, ele é o princípio, o meio e o fim. Então, tudo vem de Deus e vai para Deus. Depois do catecismo, depois da primeira comunhão, né, que eu frequentava a igreja aos domingos fazia a primeira confessava. O que eu não concordava na igreja era justamente confessar. Por que eu tinha que falar alguma coisa que já eu não tinha nada, pecado nenhum, o que era o pecado? E por que eu tinha que falar isso para uma pessoa que era uma pessoa igual a mim também, né? Aí tinha algumas coisas que eu não concordava, mas a minha família é toda católica, né? E de família portuguesa, então o meu avô com São José de Azulejo no jardim dele, com meu pai com Nossa Senhora de Fátima, né? Então foi assim, é uma coisa que sempre esteve em mim, né? Agora, mais para frente, depois eu já adulta, é que eu comecei a questionar qual era a minha missão aqui, por que eu vim para a Terra, por que eu estou aqui, né? Por que eu nasci? Aí sim foi que eu comecei a pesquisar, e a conclusão que eu sempre tive é que o mais importante era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, sempre foi o amor, né? O mais importante no relacionamento humano, no relacionamento com as pessoas. Então, é isso. Eu acho que eu sempre fui acompanhada por bons anjos da guarda, acho que é isso. Olha, eu acho que eu tinha uns 5 porque eles não me aguentavam. Eu também achava muito esquisito confessar, até mesmo porque quando fui confessar para fazer a primeira comunhão, por Deus, eu olhava para minha vidinha, 7 anos de idade, eu não via pecado, o que era pecado. Aí eu inventei um pecado, falei que eu tinha empurrado a colega na fila para passar na frente dela, eu inventei um pecado. Aí foram 2. A mentira. Aí eu lembro que eu falei para a catequista, mas eu não tenho pecado. Ela falou, só de você achar isso, você já está pecando. Aí eu não entendia, que revolta isso. Eu falei, oi? E qual foi a penitência? Qual foi a penitência? Mandou rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, que a gente cabulou, né? Que já pecou porque cabulou, enganou que rezou. Gente, olha só. Vamos falar sério, a Igreja Católica não perdeu nada em me perder, porque eu sempre fui uma péssima católica. Fez o silêncio. Eu acho que o ponto mais interessante é a gente fazer essa autoconscientização que a Fátima fez, de pensar por que a gente está aqui. Isso, depois que eu tive o câncer, com 20 e poucos anos, eu comecei a pensar nisso mais vezes, né? E analisar minha vida, para que eu estava servindo, para quem que eu estava servindo. E, de vez em quando, eu ainda faço isso, dou umas paradinhas assim, o que eu estou fazendo aqui? Analisando o que eu posso fazer de útil, o que eu estou fazendo, né? O que eu ainda poderia fazer mais na minha pequenez aqui. Eu acho que essa reflexão, que, aliás, Santo Agostinho manda que a gente faça diariamente, né? Eu acho que ela é muito válida. Eu acho que a Fátima foi muito feliz quando tocou nesse ponto, porque lembra a gente que isso é muito importante. A gente descobrir o que a gente está fazendo aqui. Será que a gente veio para se locupletar, ou a gente veio para fazer parte de uma família e ajudar o crescimento moral dessa família? Ou em que mais? Porque tem
missões e missões, né? E mesmo aquele que está espiando, ele pode transformar sua expiação numa missão, dependendo da boa vontade, dependendo do trabalho dele, do conhecimento que ele busque, ele pode fazer da sua expiação um elemento de observação para o próximo, para que o próximo não caia no mesmo erro dele, né? Da resignação com que ele se encontre ali, ele pode estar dando um bom exemplo, então pode estar fazendo isso também uma missão. Eu acho que isso é muito importante, essas reflexões que a gente tem que fazer durante a nossa vida. Muito. Silêncio. O silêncio é bom, porque Jesus está passando por aqui, né? Graças a Deus, ele passa aqui todo santo dia. Então, 2 ou mais em meu nome, eu aí estarei. Ele está aqui, sem dúvida. Você Deixa eu sabe falar que eu tenho uma curiosidade rapidinho, Zé, só rapidinho mesmo. Se os espíritos nos dizem que eles têm cheiro e cor, eu fico imaginando, porque eu adoro aromaterapia, eu fico imaginando qual é o cheiro que tem Jesus. Eu fico tentando imaginar o cheiro de Jesus. Chico, quando abraçava as pessoas, impregnava com cheiro de rosas. Irmã Sheila também tem cheiro de rosas. E por aí vai. Eu fico imaginando aqui na minha pequenez qual é o aroma de Jesus. Vocês já pararam para pensar nisso? O Mateus está aqui do meu lado sussurrando, lavanda. Sândalo. Entendeu? O Mateus está assim, lavanda. Na verdade, tem cheiro de mirra. Pode ser. Fala, Zé, fala. Vamos imaginar aqui o cheirinho de Jesus. Ou Artemisia. É um cheiro que não existe na Terra. Faz mais sentido. O que deu para sentir no depoimento de todos é que cada um teve um ponto, né, um despertar para Deus, né? Temos até assim, alguns que não tem nada dúvida, né? Há um sentimento de que é algo que não está explicado. Eu nunca assim, fui muito me convenci com essa ideia de que, olha só, não tenta descobrir o que é Deus, não, porque tu não está pronto ainda, porque você não está. Eu sempre fui inconformado com isso. Então, muitas coisas que eu faço na minha vida de estudo é baseado nisso. Hoje, se for me meter com física quântica, é um troço terrível, e aí desexplica o Deus que a gente conhece. Mas o meu despertar para o espiritismo foi quando eu fui numa palestra em 1988. Eu sou de família espírita, mas não é assim, aquela história, não tem um despertar, né? Tem uma hora que você se convence que aquele é teu caminho. Eu fui numa palestra justamente sobre os exilados de Capela. A partir daquele ponto, da colocação do... Eu não esqueço também o nome do palestrante, que era Formiga, que na época era um bom palestrante no nosso meio, né? E ele colocou de um jeito que assim que inabalável, né, que o Deus era muito maior e que o Deus não estava só na Terra, porque até então parecia um Deus terráqueo, né? E muitos até hoje confundem Jesus com Deus. Eu vi muitas orações, amado Mestre Jesus, nosso Deus. Eu ouço falando assim. Então é uma complicação, né, ainda. Então quando teve aquele despertar, né, dos exilados de Capela, que eu acho uma maravilha, então aí as coisas mudam. E aí, duas coisas, a partir dessa palestra, eu me convenci. Bom, meu caminho é no espiritismo, primeiro ponto. E o outro, eu tenho que procurar Deus, eu tenho que tentar explicar Deus. E conversando com o palestrante depois da palestra, ele falou, olha, só tem um jeito de você procurar Deus. Olhe a criação dele. Veja tudo que está ao teu redor, veja todas as coisas que você pode conhecer, e aí você vai encontrar, de alguma forma, o que o Marco falou, a assinatura de Deus. Essa assinatura que hoje me conforta o coração, quando eu olho o todo, né? Eu não olho mais... você está olhando a formiga, a flor, está olhando o universo, deita no capô do carro, né? Eu gostava de deitar naquela esteira de palha, né? De manhã, assim, de noitinha, olhando para cima. Em determinado momento, parecia até que eu ia me afogar, né? Você parecia que era remetido para o céu, né? Então, assim, ontem mesmo eu estava mostrando para o meu neto a lua cheia, né? Aquela coisa maravilhosa, iluminando. Eu apaguei as luzes, o quintal fica iluminado com a luz da lua. E assim começa. Então, cada um de nós aqui teve seu despertar para Deus, alguns ainda vão ter,
E o que a gente deve, né, o nosso dever é sempre procurar se informar de tudo, se instruir. E essa instrução que vai olhar, que a gente vai tentar entender Deus como sendo o criador de tudo, e também tentar entender aquilo que ele chama de avanço moral. Que a moralidade, né, quanto mais nós evoluirmos como espíritos, ficaremos mais próximos de Deus. Até que, sendo espírito perfeito, aí sim conheceremos o verdadeiro Deus. Então, não há nada contra dizendo, olha só, você pode começar a procurar Deus desde já, sabendo que lá no futuro você vai encontrar com as características de Deus. Então, assim, é muito confortante. O espiritismo acabou sendo um conforto, porque dentro dessa ideologia toda, você sabe que tudo que você for estudar, que todas as palestras que você for participar, que todas as ações que você fizer dentro disso tudo, vão te levar a Deus e vão te explicar o que é Deus. E o conforto vem aí. E eu me sinto muito satisfeito por ter essa possibilidade, né, do estudo, dessa troca de informação, troca de opinião, porque uma vez que conversando com um ateu, o cara absolutamente não acreditava em Deus, e no final das contas eu consegui entender qual era o ponto de vista dele. Procurei também me informar dentro do espiritismo por que tem tanto ateu ainda. E os espíritos explicam que existem muitos ateus hoje, porque esses são justamente os espíritos que acreditaram em Deus cegamente no passado e reencarnam não acreditando no Deus das religiões. Então, as religiões hoje não conseguem explicar o Deus. Na verdade, eles até entendem que existe uma origem do universo. Nós atribuímos isso a Deus. E eles não conseguem. Eu simplesmente não falo no final da conversa, falei, olha só, não tem problema. Se você acredita ou não em Deus, não há problema. Mas ele não vai deixar de existir porque você não acredita nele. Ponto. E vai ser assim. Porque cada um de nós aqui vai descrever, vai sentir, vai olhar, vai tentar informar para o outro que está ao lado a forma que entende Deus. Então, Deus, se a gente tentar falar também qualquer coisinha, qualquer atributo humano a Deus, a gente vai diminuir. Então, ele é o tudo. O panteísmo ele acaba esbarrando na nossa ideia. A gente não é como no médium. O médium tem que passa por coisas mecânicas, né? E, na verdade, quando a gente vai tentar entender Deus, passa por essa ideia do panteísmo, porque Deus está em tudo. Quantos ainda não falam, Deus está no meu coração, Deus está dentro de mim, Deus está na floresta? Eu conheço muita gente que fala assim. Mas se a gente tentar fazer isso, a gente está diminuindo Deus. Não é verdade? Silêncio. Sim. Processando, cada um que fala, a gente fica processando o que o outro está falando para a gente analisar. É muito engraçado tudo isso, né? Os caminhos que a gente percorre para depois voltar-se para Deus. Primeiro, como diz a minha filha, entubam Deus goela abaixo. Né? Vou falar como ela fala. As religiões entubam na gente. Depois a gente se revolta. Ou acontece alguma coisa na vida que a gente começa a questionar, mesmo sem revolta. E depois sempre há um momento em que a gente se volta de novo para ele. Muitos, a maioria ainda nesse planeta, pela dor, como foi o meu caso. E pouquíssimos vai pelo amor mesmo. Assim, eu acho barato a Fátima falando que ela tinha esse sentimento inato. Eu acho bonito, porque quando você vem com esse sentimento inato, né, da ideia de Deus, você não se aflige. Você não passa por essa aflição, que é meio angustiante a gente duvidar ou não acreditar. É angustiante. Às vezes eu percebo na minha filha, na Jade, uma angústia. Alguns fatos da vida remetem a Deus, da vida que ela tem, né? Acaba remetendo Deus à vida dela. E ela tem essa negação, né? E ela fica sempre confrontando. Aí eu fico sempre pontuando para ela, né? Dos atributos divinos, da misericórdia, da bondade, da justiça. E ela fica me olhando assim. Aí fala,
Então é muito, muito bacana essa construção, porque a gente vai percebendo que o espírito vai caminhando e é uma caminhada inexorável. Ele vai caminhando rumo à direção de Deus. O caminho de alguns tem muitas arestas, de outros nem tanto. Mas tudo nos levará, queiramos ou não, a Deus. É isso que é o mais bacana, né? Porque isso também é misericórdia. Ele nos espera, entendeu? Ele é independente, como disse o Zé, eu acreditar nele ou não, eu continuo sendo filha dele, entendeu? Muito amada. Então, independente do caminho que eu percorra, ele nos aguarda e nos espera. Essa ideia desse amor, porque quando a gente tem filhos, né, e os filhos são grandes desafios, principalmente quando os filhos te desafiam naquilo que você mais preza, né? E aí você tem que se mirar nesse exemplo divino para tentar ter uma fração mínima, milésima dessa mesma paciência, dessa mesma misericórdia, dessa mesma compaixão e esperar o despertamento do outro. E aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, né? O Hitler, o Gengis Khan, o Átila, o Uno, ou aquele que era famoso quando era criança, Idi Amin Dada, esses seres todos que ainda não posso precisar, mas que estiveram em algum momento de suas histórias tão distantes de Deus, tão apartados dessa divindade boa e misericordiosa, o quão é grande esse amor que ainda assim aguarda com muita paciência esses filhos belicosos despertar. Quando a gente imagina isso, quando nós, dentro dos primeiros livros do Inácio Ferreira, os primeiros livros do Bacelli, eu não me recordo o título, quando ele fala de Tomás de Torquemada e de que Chico esteve amparando uma dessas encarnações dele aqui no Brasil, numa condição muito difícil, e que o Chico ajudou. Aí você percebe, começa a ter um pouquinho da dimensão dessa divindade. Torquemada, um grande devedor da lei, como qualquer um de nós, estava aqui no Brasil numa encarnação de retificação, amparado materialmente e espiritualmente pelo Chico Xavier. Você já notou o tamanho dessa misericórdia? Sobre as cinzas do tempo, Marisa, o nome do livro. É esse mesmo, entendeu? O tamanho dessa misericórdia, vocês notaram a envergadura do espírito que ele colocou perto de Tomás, para que Tomás, ao contato com essa envergadura moral e amorosa, pudesse ter o ensejo do despertamento. É muita misericórdia. Quando a gente descobre pelos livros que Gandhi tomou para si a tarefa de ajudar Hitler, aí a gente percebe uma nesga dessa misericórdia. Então, esses atributos, né? Misericórdia, amor, paciência, justiça, eles são tão patentes no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que aos poucos os incrédulos, se a gente começar a mostrar, a fazê-los perceber por si mesmo essa misericórdia, o tamanho desse amor, eles vão despertando. Então, a inquietação, eu estou falando de mim agora, a inquietação que eu tinha quando eu via a incredulidade dos meus filhos, tomou lugar dentro de mim, essa inquietação, a uma serenidade de esperar. E é assim. Por isso é que quando a gente vê as criaturas hoje lá nos Estados Unidos, naquele embate todo, naquela ânsia toda,
A gente tem que encontrar dentro da gente essa serenidade, essa certeza de que Deus é bom, justo e misericordioso, e tudo será de acordo com os seus planos para a humanidade. Então tá tudo certo. Isso vai dando um conforto dentro da gente. A gente vai se tomando, não é todo dia não, sabe? Só quando a gente tá inspirado. Que a gente vai se tomando de uma serenidade, de entender que essa misericórdia se estende a tudo e a todos mesmo. Nós não somos, e mais uma vez, nós não somos o alecrim dourado que cresceu no campo sem ser semeado. Nós somos igualmente todos muito bem amparados por Deus. Cadê o Eunápio? Eu quero aproveitar esse gancho que a Marise falou, né? E completar o que eu falei dessa certeza que eu tenho, a Marisa mesmo falou, inata, né? Nasceu, cresceu, foi regada, não sei. Eu sei que tem alguns no grupo que sabem, mas eu acho que nem todos sabem, né? Que meu filho mais velho, em 3 dias, há 3 anos atrás, e sem doença nenhuma pré-existente, foi assim, eu não estava perto do Brasil, estava distante, e não admitia que, eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu retornei rapidamente, e eu só sei que no caminho eu só conversava com Deus e falava assim: se tiver alguma coisa ruim, não leva meu filho, pode me levar, porque eu já vivi um pouco, né? Mas ele tem 3 crianças e ele precisa cuidar das crianças que ele ama tanto. E era a única conversa que eu tinha assim com Deus, né? Eu nunca pensei em momento nenhum, nunca esbravejei com ele. E, na realidade, depois que tudo aconteceu, né? Eu senti um conforto muito grande, eu acho que do próprio meu filho também, né? Por ele ser evangélico, e ele sabia naturalmente para onde ele estava indo, imperfeito, mas pronto, ele tinha a crença dele. Eu senti muita tranquilidade. É claro que depois eu fiquei muito debilitada e procurei ajuda das coisas que eu acreditava, das terapias que eu acreditava, né? Mas eu nunca eu nunca esbravejei com Deus, com certeza. Ele teve o tempo dele, né? Aqui na Terra. Nós é que não sabíamos que o tempo dele era breve. Fátima, obrigada por compartilhar isso com a gente. Sabe que semana passada eu mandei um zap para uma amiga que pouco falo, e de repente ela disse para mim assim: Marisa, tem 3 dias, meu filho de 30 anos desencarnou em 15 dias. Uma tosse, uma dor no pulmão, pensamos que fosse Covid, isolamos ele da família, levamos no hospital, ele está com um filho de agora, já está com 4 meses, e o outro de 3 anos, e ele foi para o hospital e faz teste da Covid, sai resultado da negativo, e a dor aumenta, e o meu filho foi entubado, e aí fizeram os exames, acharam uma bolha no pulmão do meu filho, e depois dessa bolha um câncer, e ele desencarnou na primeira quimioterapia. Meu Deus. E eu moro em Botafogo, e ele estava internado no Recreio dos Bandeirantes, e eu não consegui chegar para ver meu filho.
quando o irmão ligou para mim e falou: vem que ele está indo embora. E aí ela falou assim: Marisa, eu sou espírita, eu acredito em Deus, mas eu tô tão revoltada com Deus. Por que que teve que ser assim? E aí eu ouvi você falando assim, nossa, isso aí, isso se chama maturidade espiritual. E toda mãe tem todo o direito de chorar, porque filho quando vai embora é uma dor inenarrável. E a única coisa que eu falei para ela é: chora tudo que você puder chorar. E lembra do Chico, que falava pra gente: chora, senta, chora, 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 chora. Quando você sentir que não consegue mais chorar, começa a trabalhar, fazer tudo de novo, que você vai entender essa misericórdia. E porque não adianta a gente dizer que Deus é bom, justo e misericordioso e dizer que nós temos que ter resignação, porque não é assim. A gente precisa sentir esse atributo na vida da gente, né? A doutrina espírita diz que nós estamos aqui de passagem. A doutrina espírita nos mostra e nos prova que nós não vivemos somente uma vez, que existem inúmeros mundos habitados e que a vida não se extingue jamais. Esse é o consolo. Esse é o consolo. Nossos amores não morrem jamais. E é muito bom saber disso. Porque foi justamente essa revolta com Deus, porque eu também perdi um grande amor, que foi a minha irmã, que desencarnou nos meus braços. Foi justamente essa revolta que eu senti, que essa amiga sentiu, que me fez chegar a esse Consolador. E é fantástico. E é fantástico isso. Essa certeza que nos faz ter vontade de se levantar todos os dias e tocar o barco adiante. Por isso, Obrigada, Fátima, Zé, Marisas, né? Marisas, Luciano. É por isso que eu ponderei com vocês que se eu não consigo entender os atributos da divindade e da proposta maior, tudo que eu leio, todo o cristianismo, toda a ideia de Cristo e todas as filosofias anteriores ou posteriores que ele se resumiu e foi além, tudo vai por água abaixo, porque não consigo entender. Eu preciso compreender que há algo mais, né? Eu preciso entender que eu faço parte de algo mais, né? Preciso compreender que há muitas peças nesse jogo de quebra-cabeça que eu às vezes não consigo nem vislumbrar para onde vai, né? Qual o sentido das coisas, né? Mas que há algo maior, né? Há algo que as leis dele são imutáveis e são justas e boas. Então isso já me apacienta, me acalma. Eu choro, fico às vezes nervoso, angustiado, é lógico. Mas lá no fundo, quando às vezes eu me apercebo olhando os céus, quando às vezes eu observo que a escuridão cai, e às vezes eu estou olhando, deitado, em cima de qualquer coisa, em cima dos meus pesadelos, dos meus problemas, aí eu olho e vejo estrelas, meteoros passando, a lua, aí sim a Via Láctea, olho para o lusco-fusco de algum vagalume, e aí eu penso, tem algo a mais de tudo isso, que eu não consigo entender ainda, mas há algo que eu preciso ir em direção. E é nesses momentos que às vezes uma lágrima vem, às vezes a minha oração profunda sai, que às vezes eu não consigo falar direito, porque eu não tenho palavras. É por aí, é nesse momento que às vezes eu me vejo perdido nas minhas
divagações, mas calmo, paciente, diante do leito e do abraço de Deus. É mais ou menos por aí. Deixa eu falar mais um pouquinho, aproveitando o pensamento do Eunápio. Hoje mesmo eu conversei com meu filho, que eu não estou agora no mesmo local que ele está, mas amanhã eu vou estar junto dele. E eu falei para ele exatamente isso, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem juntos, cada minuto, o tempo que a gente conseguir conviver junto, compartilhar coisas juntos, a gente tem que aproveitar. Porque as coisas estão mudando muito rapidamente, a gente não sabe o que pode acontecer, e pronto. E por tudo, né, que a gente vive e que a gente já viveu. E hoje a gente tem essa facilidade da internet, não é? Desse meio da gente conversar ao vivo, como estamos conversando todos aqui. Então, que antigamente não tínhamos, eu lembro que uma carta de Portugal para chegar no Brasil, quando eu viajava muitos anos atrás, a coisa de 30 e poucos anos atrás, a carta chegava praticamente junto comigo, com o meu retorno, levava mais de 30 dias uma carta para chegar, né? Então, a gente tem que compartilhar o nosso carinho, o nosso amor com as pessoas que estão próximas da gente, que a gente ama, ou que não estão próximas, né? Eu acho que é importante isso, sabe? A cada momento, abrir seu coração e conversar com as pessoas, e dar a mão que às vezes a pessoa precisa, ou a ajuda que a pessoa precisa, né? E às vezes é tão pouquinho, mas faz uma diferença muito grande, né? Para cada um de nós, para todos nós, na verdade, né? Era isso. É verdade. É verdade. Aproveitar o tempo que estamos juntos é tão fundamental, tão fundamental. Olha, eu tenho um marido que trabalha embarcado. E há 30 anos, sei lá quanto tempo, 30 não, tem menos que isso, a gente vive esse susto. Porque quando você trabalha você vive com um marido que viaja de helicóptero mar adentro, chova ou faça sol, entendeu? E tem que descer numa plataforma com ventos muito fortes, você nunca sabe se vai voltar a ver. Então, essa coisa de aproveita, porque você não sabe se ele chega e nem muito menos se ele volta, é uma coisa que sempre teve presente nos últimos anos da minha vida, nos últimos, sei lá quantos anos, Cláudio, não sei. Então, eu sempre vivi nessa premência, né? E nessa premissa, aproveita o tempo. Porque sempre foi assim entre a gente. Só nessa plataforma já são 13. Então, e sempre foi assim no susto, né? Você chegou? Deu para pousar? Oi, hoje teve incêndio na plataforma, explodiu não sei o quê. Oi, você tá falando comigo, tá vivo, né? Tô. Nossa Senhora, é sempre vivendo na emoção. Então, aqui em casa, os meus filhos, os 3 últimos, né, que foram criados, são escadinhas, quando eles eram pequenininhos, era um sufoco. O Cláudio saía para trabalhar na segunda-feira de manhã, lá em Angra. Na segunda-feira à tarde, os 3 já estavam apresentando febres de 40 graus. Ai. Quando chegava quinta-feira, papai chega amanhã. Sexta-feira estava todo mundo bom. Mas nesse intervalo estava sempre o antibiótico. Até que nós descobrirmos que a febre era emocional, foram muitos antibióticos. Então, aí eles acabaram aprendendo também a viver assim. Aproveita o tempo, aproveita papai, aproveita mamãe. No balanço das horas, tudo pode mudar. Ao mesmo tempo
que sempre foi muito aflitivo, ao mesmo tempo deu para mim e para eles uma certa fortaleza diante da morte. Porque ela sempre foi a matéria daqui de casa, ela sempre permeou. Sempre foi uma expectativa nossa. Não é que, desculpa dizer, não era um papo mórbido. Nós sempre trabalhamos com essa matéria. E eu sempre achei, e acho isso de verdade, até mesmo porque eu fui criada, minha mãe tinha pavor de morte. E a morte não era falada na minha casa, não era vivida, até mesmo porque na família ninguém morria. Entendeu? Morria o vizinho, morria não sei quem, não morria ninguém, todo mundo longevo. Entendeu? Eu tinha que brincar e perguntar para as amigas como era o enterro, como era a morte, porque elas iam nos enterros. Eu morria de inveja. Entende isso? Porque mamãe não deixava a gente tomar conhecimento da morte, porque ela tinha muito medo. Então, depois os anos passaram, me tornei espírita, foi tudo ao mesmo tempo. Conheci o Cláudio, papapá. A morte sempre foi uma coisa que teve muito presente na minha família. Não que a gente tenha ficado imune à dor que ela provoca, mas, vamos dizer assim, que a gente trabalha com esse sofrimento de uma maneira um pouco mais... Não sei se realista, não é a palavra. Nem quer dizer que doa menos, dói. Acho que é com menos desespero. Ela mais não... leve, né? É um sentimento mais leve, né? A morte não desespera. Ela só dói. Por que eu digo isso? Porque quando a minha irmã desencarnou dos meus braços, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, e aquilo que eu senti foi desespero. Porque eu senti que eu estava morrendo junto com ela. Era como se uma parte de mim tivesse ido junto. É assim que sente uma mãe. E é realmente uma parte dela que foi junto. Quando a minha irmã foi embora nos meus braços, eu senti que o meu mundo estava, sabe... Eu olhava para frente e não via. Cadê minha irmã? Aí, com a convivência com o Cláudio, essa iminência de lidar com a morte foi tornando ela uma senhora, às vezes senhorita, mais íntima, entendeu? Porque sempre trabalhamos com essa matéria, por causa dessa iminência. E não vou dizer que dói menos, não. Continua doendo. Mas não desespera. A gente já está se aproximando, Eunápio, das 18 horas e é você que fez o estudo. Então é você que tem que terminar, tá, meu bem? Bom, eu espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Desculpe pela ausência, que eu precisei me ausentar rapidinho para me organizar, trocar de roupa, vim aqui para o trabalho. Enfim, espero muito. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente bate papo lá no nosso grupo. Enfim. E assim, amigo Jesus, mais uma vez no teu nome, mais uma vez lembrando do teu sermão, esperamos confiante de novos dias, novos horizontes, novos caminhos, na certeza sempre que há algo maior que nos espera. No hoje, no agora, as coisas simples do dia a dia. No amanhã, novas construções. Mas todos ladeados com a mensagem de amor, de esperança e de otimismo. Fica, amigo Jesus. Fica hoje, amanhã e depois. Fica sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que seja, graças a Deus. Fala, Selma. Obrigada. Selminha, que legal. Gostou, Selma? Oi? Você gostou? Tá gravando. Desliga. Eu amei.